Olá, olá, ouvinte do MTB Pass! Estou aqui também com essa presença virtual para compartilhar com vocês o que a gente aprendeu com Kenta Gallagher no programa 38 que foi pro ar hoje, essa semana. E a gente começou a entrevista perguntando pro Kenta como que ele foi parar lá na CFR. E ele conta que foi um convite do Phil Dixon, que era o treinador dele quando ele era atleta, porque o Kenta, ele competiu no ciclocross, no downhill, no cross country eliminator e no XCO, ou seja, o cara tem um repertório insano. Só que ele estava sempre tendo alguma lesão, alguma coisa que separava ele daquela performance dos sonhos. E o Phil, que era o treinador e também conterrâneo, né, são ambos britânicos, convidou o Kenta para participar de algumas etapas da Copa do Mundo, ajudando os atletas nessa relação com a pista, reconhecendo o percurso e a traçar linhas. E o trabalho dele, basicamente, é facilitar a relação do atleta com o percurso, encontrando as melhores linhas, considerando fraquezas e pontos fortes de cada um, ou seja, ele adapta a linha. O percurso ele não tem uma linha boa, ele vai ter uma linha melhor para mim, outra melhor para você, dependendo das minhas características e das suas. E ele fala que não é só a questão das descidas, né? Às vezes a gente vai para uma pista de XCO e foca muito no downhill. Só que não é só isso. Ele trabalha em todos os trechos técnicos da pista, e inclusive as subidas e os trechos técnicos de subida e as transições. E além disso, ele mostra qual a velocidade que os atletas precisam estar em cada trecho do percurso para passar por determinados obstáculos e encontrar aqueles pontos possíveis de ter o que ele chama de free speed, que é a velocidade gratuita. Então, sem você ter que fazer força ou desgastar muita energia ou gastar muita energia, você dá uma pampeada na bike e você conquista ali um momentum, uma velocidade que vai te ajudar naquela transição, naquele percurso. E aí a cada conquista de velocidade e a capacidade de manter a consistência no percurso a cada volta é o que traz o resultado final. Esse é o objetivo da Cannondale Factory Racing, a consistência volta por volta. Perguntei para o Kenta quando utilizar a linha B, e aí ele fala que nem sempre os atletas chegam para uma Copa do Mundo confiantes. Se tiver que pensar muito durante o treino, isso vai acumular durante a corrida. E essa preocupação afeta diretamente a performance. E aí eu perguntei quais são os 3 pontos que ele considera fundamentais no trabalho dele, e aí eu quero que você anote isso, porque essa é a nossa lição de casa. O primeiro é a segurança. Então, quando você vai escolher uma linha, primeiro ponto, segurança. Eu vou conseguir fazer essa linha sem colocar minha integridade física em risco, sem quedas. E aí, isso também inclui o equipamento, né? Poupar o equipamento, evitar furos e problemas mecânicos. Então, a questão da segurança, gente, por favor, primeiro ponto. O segundo ponto, a tal da consistência. Ele traz de novo isso. O que é essa consistência? É zerar repetitivamente o mesmo obstáculo, passar por ele tranquilamente, sem estresse, sem pensar muito, é quando o negócio flui. Então, ele escolhe uma linha que permita essa consistência. E o quanto você está comprometido com aquele obstáculo. Então, cada obstáculo tem uma velocidade certa para você chegar nele. Você precisa chegar lá com aquela... Ou você precisa conseguir atingir aquela velocidade antes do obstáculo, ou você precisa carregar essa velocidade desde antes. Então, tem todo um desenvolvimento ali de performance ao longo do percurso que vai determinar se você tem comprometimento suficiente com aquele obstáculo ou não. Então, às vezes é um salto que precisa de uma velocidade X, só que se tiver muita gente na sua frente, você não consegue sprintar no lugar certo para ir, então você tem que ter analisar essa questão do comprometimento com aquele obstáculo para entender se ele é seguro para você e se você vai conseguir fazê-lo a cada volta. Então, olha aí, lições com Kenta Gallagher. Achei muito bom isso. E falando em linha B, a gente perguntou sobre o Nino na Copa do Mundo de Petrópolis. Ele estava optando por uma linha B do lado esquerdo, para quem encara a pista, que tinha uma seção de curvas, um S ali, que não era tão
mais fácil, assim. Uma pessoa com um nível de habilidade técnica normal vai demorar um pouquinho mais de tempo para passar por aquele S. Só que uma pessoa no nível de Nino Schurter, que faz uma curva mais rápido do que muitos outros mortais andam em linha reta, fez sentido. E aí foi uma questão dele, da forma do Nino gerir as consequências de passar pelo Rock Garden. Então, quais danos poderiam causar ali passando por aquele Rock Garden? Então, uma pessoa pode cair na frente dele, ele pode rasgar o pneu, ele mesmo pode cometer um erro. Ele se sentiu mais à vontade fazendo o S da linha B e ele estava tão rápido quanto, então foi essa a escolha dele. Mas normalmente uma linha B ela é mais devagar, porque qual que é a ideia? É que a linha A bonifique o atleta. Então a ideia é que a linha A seja um pouquinho mais rápido e a linha B, às vezes a galera não quer aceitar, mas é isso, ela toma um pouquinho mais de tempo porque ela não bonifica o atleta como a linha A. A gente também conversou sobre a demanda física de uma prova de XCO e ele fala o quanto essa demanda física, que é o treino além da bike, está aumentando conforme aumenta a exigência técnica dos percursos. Então fazer treino de academia tá forte, tá capaz de encarar a corrida do jeito que ela é muito importante. Porque se você gasta todos os seus fósforos na subida do percurso, você vai acabar estando mais preguiçoso nas descidas. E essa condição mais cansada vai facilitar erros e problemas mecânicos. E qual o feedback que ele dá para os atletas, então? E aí eu acho isso muito importante, porque ele não vai falar sobre coisas que fazem os atletas pensarem. Então, num ambiente de competição, não é a hora de dar um feedback de posicionamento, por exemplo. De virar pro fulano e falar assim, olha, fulano, seu posicionamento em cima dessa bike tá um pouco muito recuado, ou tá um pouco muito ataque. Não é esse o momento dele dar esse feedback, porque isso vai fazer o atleta pensar. Ele precisa dar feedbacks que realmente ajudem a fluir. Então, são do tipo frenagem, pontos de frenagem, onde soltar, onde frear, e geralmente onde soltar. E ele também vai falar sobre a questão de pampear a bike, onde pampear mais para conseguir a velocidade gratuita, né, o free speed. Resumindo, então, concluo que a CFR ela é uma equipe mais na deles. Eu percebi isso na Copa do Mundo de Mont Santana, onde estive presente pessoalmente. Você não encontra os atletas, nem os staffs da equipe ali no venue, no ambiente da corrida. Por quê? Porque eles estão simplesmente economizando a energia deles e gastando onde vale, onde é mais importante, que não é passeando por ali, conversando muito com a galera. Eles, por exemplo, não ficam no circuito vendo como que tá todo mundo andando, tirando o Kenta, esse é o trabalho dele, por isso que ele foi contratado, mas ele não vai chegar de volta para a equipe lá no quarto do hotel, no encontro à noite, contando que todo mundo caiu em tal lugar, que estava muito escorregadio. Ao contrário, essas informações desnecessárias ele guarda para ele e transforma aquilo tudo em feedbacks positivos para ajudar os atletas nessa construção de confiança no percurso. Incrível, né? É uma estratégia e tanto, e eles estão fazendo isso muito bem feito, porque a consistência que eles têm ao longo dos anos é admirável. E se tem uma coisa que a gente pode aprender é que a consistência é um valor de alta performance e de alta recompensa. E que para conquistá-la é preciso dar o devido valor ao processo de reconhecimento de uma pista de cross-country e a individualidade de cada pessoa quando falamos do contato com a pista. Nem todo mundo tem acesso a um bom mentor técnico. Se esse for o seu caso, como já foi o meu, eu recomendo mais ainda que você tome para si essa ideia de consistência, de uma construção progressiva da sua performance. Então, chegue para a prova preparado e use o que você tem. Mas se você chegar na prova e ver um percurso que tem um nível de habilidade que demanda mais técnica do que você tem, a minha recomendação é que você volta para casa com aquelas informações adquiridas e treine em casa para você estar melhor para a próxima. Que tal? Bom, eu termino aqui então a minha colaboração e conto com vocês para compartilhar esse conteúdo por aí. Obrigada e até a próxima!